Está começando mais uma edição da temporada 2024 do seu, do meu, do nosso Fecha Conta. E hoje, para compor o Fecha Conta dessa noite, dinâmica, determinada, uma das maiores educadoras da história da região, uma pessoa que eu tenho muito próximo, há mais de 30 anos educando cada filho, cada cidadão da cidade e da região de Cotia. Temos a honra de compor o Fecha Conta dessa noite, professora Irene Prestes, pré-candidata à vereança da cidade de Cotia. Vem pra cá, meu amor. Seja bem-vinda. Por favor. Boa noite. Você que está chegando na nossa live agora, muito boa noite. Hoje, uma honra novamente, né? Segunda vez, estou recebendo uma das mulheres mais importantes da história da cidade, da região, do distrito de Caucaia do Alto. Carreira solo como vereança, a mais votada em toda a história da vereança da cidade de Cotia. Uma honra receber professora Irene Prestes. Muito boa noite, meu amor. Boa noite, Kinchen. Boa noite a todos que estão aí assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Eu estive aqui em 2020, apresentando algumas das minhas ideias, e eu fico muito feliz em poder voltar. Uma honra para a gente. E quando, na última oportunidade que a Vossa Excelência esteve aqui, foi em época de pandemia, uma pré-campanha complicada, e eu quero te dar os parabéns aí pelos 1.018 votos conquistados, praticamente em quase todas as urnas da cidade de Cotia, né? Foi. Eu tive votos, graças a Deus, né? Bastante voto em Caucaia, que é a minha região, mas eu tive voto em escolas de todo o município. Inclusive, tive votos na Escola do Caputera, né? Quero agradecer aos amigos que votaram em mim lá, as pessoas que acreditam nos meus projetos. E em 2016, eu tive 811 votos. E em 2020, eu consegui 1.018 votos. Foi uma campanha bastante difícil, como você falou, em estado de pandemia, mas, graças a Deus, eu consegui atingir bastante gente. Parabéns. Os méritos são pelos trabalhos prestados. Mais de 30 anos educando? Eu estou há 38 anos dando aula. Eu comecei a lecionar em 2017. Não, 2017. Em 87. Em 87, na Escola Roque Celestino Pires. Na verdade, eu comecei a lecionar em Itapecerica. Fiquei 15 dias apenas lá. Fui chamada para lecionar no Roque, que a diretora... A professora de matemática estava se afastando para a direção, para a vice-direção, e eu ainda era estudante. Em 89, eu fui para a Escola Cidrônia e aposentei o ano passado, né, pelo Estado. Eu estou em Barueri desde 2010, na FIEB, e nesse meio tempo eu trabalhei na prefeitura, né, na educação, então sempre eu dando aula, e com o segundo emprego, né? Infelizmente, nós professores precisamos dobrar, né, a carga para poder ter uma situação financeira melhor. Fazendo lá dentro do que Vossa Excelência falou, de todos esses alunos formados pela professora,
tem uma que se destaca e é nossa amiga em comum, que é uma advogada excelentíssima, que é a doutora Jéssica Lopes, advogada Sim, a Jéssica é uma linda. Encontrei com ela, mandou um super beijo, falou que ia estar na live com a gente. Oi, Jéssica. Antes da gente falar de política e biografia, como é que a gente consegue fazer perfeitamente na lousa aquele... Eu fiquei muito curioso, eu tentei fazer e não consegui aquele círculozinho perfeito. Então, sempre que eu quero chamar a atenção de alguma turma, né, pela primeira vez, quando eu entro para dar aula, eu faço o círculo, eles param. Como que você conseguiu? É muito treino, na verdade. Eu tinha um professor de cálculo na faculdade que ele fazia o círculo com barbantinho. Ele carregava um barbante no bolso e ele fazia circunferência. Na verdade, não é um círculo, é uma circunferência, que é só o contorno. E aí eu comecei a testar, acho que vai dar certo. O braço vira um compasso, mas o círculo tem que ser grande. Se for círculo pequeno, não sai, não. A circunferência pequena não sai. Perfeito. Vamos falar do legado Família Prestes. Como é que foi, como é que surgiu os primeiros Prestes, né? Lá em Caucaia, né? Como é que vocês... a gente pode contar um pouquinho da história da família Prestes? Sim. Bem, eu sou filha do João Prestes, né? Meu pai faleceu ano passado. E da dona Esmeralda, a minha mãe veio de Portugal quando tinha 24 anos. Não, quando tinha 17 anos. E ela casou-se com meu pai quando ela estava com 24 anos. É uma família bastante grande, nós somos em 8 filhos, né? 6 mulheres e 2 homens. Vários sobrinhos netos. A minha mãe já tem bisnetos, inclusive. E a minha mãe veio para a Fazenda Nascimento, trabalhar como doméstica, conheceu meu pai, casaram-se. Quando eu tinha 3 anos, eles foram morar em Caucaia do Alto. Eu trabalhei, né, comecei a trabalhar cedo. A minha mãe tinha um comércio em Caucaia, depois ela passou a limpar frango para fora, entregávamos. E, nessa época, ela conheceu uma senhora que fazia feira. Então, eu e minhas irmãs, nós íamos trabalhar na feira em Osasco. Eu tinha lá 12, 13 anos. Aí, com 13 anos, eu fui trabalhar de garçonete no Eduardo's Park. Eduardo's Park. Famoso, quem não foi, né? Muitos colegas que devem estar aí assistindo, que trabalharam comigo lá. E quando eu tinha 15 anos, quando eu completei 15 anos, eu consegui o meu primeiro trabalho registrada. Eu trabalhei na Kendall do Brasil, que hoje é Brand, né? Passou por Sara Lee, mudou o nome. E trabalhei na Kendall. Lá eu fui operadora de máquina, trabalhei na produção, fui trabalhar no escritório, fui para encarregada de setor, né? E foi quando eu prestei a faculdade. O meu sonho era fazer engenharia, né? O pessoal fala assim, eu sou uma engenheira frustrada, mas foi uma opção realmente magistério. Quando eu comecei a dar aula, eu pensei, vou dar aula 2 anos, é a minha meta. Se eu perceber que eu não estou ajudando os alunos, eu caio fora e vou fazer outra coisa. Mas fui chamada, né, em 87 para lecionar no ROC. Fiquei no ROC 2 anos e fui para o Cidrone, como eu já falei. E eu percebi que eu estava ajudando, né? Depois, assim que eu terminei a faculdade, eu consegui um curso de graduação na USP em geometria. Embarquei para álgebra, logo em seguida, e depois estatística. Aí teve um momento que eu achei que eu deveria abandonar o magistério. Falei, estou cansada, não é isso que eu quero. Vou tentar fazer engenharia de novo. Aí um amigo falou assim, você está ficando idosa já para ser engenheira. Engenheiro tem que começar cedo. Quer trocar o microfone, produção? Tá. Espera um pouquinho, pode ficar. Tá bom. Probleminha técnico já resolvido. Vamos lá. Obrigado. Então, aí eu resolvi que eu queria fazer economia. Desisti da engenharia, falei, vou fazer economia, prestei a FGV. Só que, ao mesmo tempo, eu estava pleiteando uma bolsa de estudos para fazer um mestrado. Eu fiz PUC, Ciências Econômicas. Eu fui para a PUC fazer o mestrado em Educação Matemática. E continuei no magistério até hoje. Mas, assim, é uma profissão que me traz muitas alegrias, com certeza. Ninguém ficaria 38 anos dando aula se não estivesse feliz fazendo o que faz. Se não gostasse, né? É isso. Como surgiu essa projeção de Vossa Excelência
na política? Um lugar machista, um lugar que não dá espaço para as mulheres, e a gente vem vendo as mulheres uma crescente, eu acho fantástico isso. Adoraria ver a nossa Câmara Municipal com muitas mulheres, inclusive, se Deus permitir, com Vossa Excelência lá. Queria saber como é que foi a sua projeção na política. Falar, vou partir para esse segmento política. Olha, confesso que eu nunca tive pretensão realmente em partir para a política, né? Mas eu sempre acreditei que a educação é transformadora, é capaz de transformar vidas. E, através da política, eu tenho certeza que a gente vai ganhar ferramentas para poder fazer essa diferença também. Exato. A força, né? É o que muitas pessoas falam, falta vontade política. E a gente percebe que realmente falta para muita coisa. A senhora, em pré-campanha, existe uma pressão ainda existe o machismo na política? A senhora sente isso? A senhora que já vem pleiteando agora a segunda, né, eleição para a vereança da cidade, uma cidade importantíssima, que é Cotia, né, o eixo oeste, que liga o interior à capital. O machismo ainda existe? Então, na verdade, existe, né? A gente é uma questão muito complicada, muito complexa. Os 30% de mulheres, de vagas para mulheres, sempre existiram, né? Só que eram 30% de vagas reservadas para a mulher, só que o partido não era obrigado a colocar a mulher. Se eu não estou enganada, foi em 2016 que surgiu a obrigatoriedade. O partido ele só pode colocar um candidato homem se colocar uma mulher, né? Então, com isso, começaram a surgir mais mulheres na política. Mas nós temos uma porcentagem muito pequena de mulheres, né? Tanto nas câmaras municipais, como na Câmara Estadual, como no Senado. Nós não chegamos nem a 13% de mulheres ainda. Sendo que existem países aí que já ultrapassaram os 50%. Exatamente. Né? Mas eu acredito que existe uma força, né? Uma pressão para que as mulheres ganhem mais espaço. Tanto que, se eu não estou errando data, tá, 2016, foi colocado como obrigatoriedade 30% de mulheres no partido, mas ainda surgiram várias situações em que teve mulheres que tinham lá 1 voto, 2 votos, porque não fizeram campanha. Elas se candidataram apenas para poder cumprir a meta. E, em 2020, os partidos passaram a ter a obrigatoriedade de investir 30% da verba do fundo eleitoral para a campanha feminina. Foi aí que a gente começou a ganhar mais força, com certeza. Exatamente. Precisamos de verba para poder trabalhar. Exatamente. Por meios próprios não tem condições. Eu sei, a gente hoje fala em cálculos astronômicos aí para você projetar uma cadeira, mas eu tenho certeza que essa vai ser uma eleição diferenciada. A população acordou, né? Esse negócio de vender voto, essas coisas. E eu estou vendo muitas mulheres, tem aí os mandatos femininos, tem várias mulheres de força, inclusive como Vossa Excelência, fazendo a diferença, vendo a gente fazendo a diferença. E com certeza vai ser uma Câmara diferenciada. Vamos dar um pitaquinho, vamos falar um pouquinho de saúde. Hoje é um dos maiores problemas em todas as cidades, não vamos falar Cotia, vamos falar em todas as cidades. Verdade. Assim, um pitaquinho só para a gente falar um pouquinho das suas projeções e os seus olhos para a saúde da cidade de Cotia. Então, eu vejo uma necessidade emergencial de facilitar o acesso das pessoas para marcar agendamento de consulta, agendamento de exame, né? Há pouco tempo, né, nessas minhas caminhadas, conversando com os amigos, uma amiga, ela tem uma mãe com 86 anos, que perdeu a consulta porque ela é analfabeta e perdeu o exame, que tinha agendado exame de sangue, exame simples. Aí a filha foi para reagendar 2 meses. É muito tempo. Então, exame simples como exame de sangue. E outra reclamação que chega muito até mim, que as pessoas precisam de ambulância para fazer hemodiálise em São Paulo, para tratamento de câncer, infelizmente, né? E esse agendamento, durante a pandemia, estava sendo por telefone e deixou de ser. As pessoas têm que se deslocar das suas casas até um ponto para poder fazer o agendamento. Com certeza, os familiares têm que deixar de trabalhar nesse dia para poder
e até lá para agendar. Sem recurso para pagar uma passagem, não é verdade? O preço da passagem, que é um outro ponto que a gente tem que discutir. Então, seria facilitar. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, tudo pela internet, a pessoa tem que se deslocar até lá. E uma outra questão, né, que eu estava conversando com o meu amigo Cláudio Saraiva, doutor Cláudio Saraiva, se tiver aí um abraço. Grande médico. Foi vereador também em Cotia. E a gente estava conversando sobre uma projeção da ONU que os pronto-socorros deveriam ter, no máximo, 3% de atendimento em relação à população. Então, com 270 e poucas mil, talvez um pouquinho mais, que é de 2022 esse número, o ideal seria 9 mil atendimentos ano. 9 mil atendimentos ano. E nós temos em Cotia uma média de 30 mil atendimentos mês. Mas esse não é um problema de Cotia. Esse é um problema geral, né? Não sei se tem alguma cidade no Brasil que atenda essa normativa. Mas o que precisamos realmente é investir no preventivo, no ambulatorial mesmo. Porque as pessoas procuram o pronto-socorro por coisas simples, não é? Que poderiam ser realmente poderiam ser minimizados os problemas se o atendimento existisse antecipadamente. E eu vou fazer um adendo no que a Vossa Excelência falou. Não é também que os pronto-atendimentos estão lotados. Todas as saúdes em outros municípios estão precárias. Em Cotia, ainda a gente atende a demanda de outras cidades, como Carapicuíba, Vargem Grande, São Roque. O pessoal vem para cá para ser atendido. Tem muita coisa para mudar, mas ainda nós não estamos no último lugar na lista. Tem muita coisa para mudar. Além de falar aqui dos nossos internautas, nós já estamos com 60 pessoas na live, um assunto que a gente conversou nos bastidores, e um internauta está falando para a gente aqui, o Nutella Bronzato. Boa noite, professora Irene. Nas últimas eleições, na última, né, fiquei sabendo que sobrou dinheiro do partido, né, e a senhora devolveu, olha que hombridade, né, de devolver ainda a diferença, um montante de R$40 mil, porque não foi usado. Ele está fazendo a pergunta que a senhora devolveu? Nós sabemos que sim, né? É verdade. Eu recebi um valor do fundo partidário, só que eu fiquei sabendo do valor, já tinha uma semana que a campanha tinha começado. E eu não conseguia montar a equipe para trabalhar. Primeiro, a gente estava numa pandemia, né? Segundo, muita gente trabalhando com outros candidatos. E então, assim, foi uma doideira mesmo, contratar para poder trabalhar, conseguir material, né? Produzir material para a gente poder distribuir também. E eu deixei um valor para impulsionar a campanha. Mas, por falta de experiência, por falta de orientação, né, sobraram R$40 mil. Honestidade. Não é isso, é honestidade. E assim, eu não tinha como gastar, né? Então, eu fiz a devolução para o partido, sim. Eu acho que, primeiro, eu entrei para a política não é para ganhar dinheiro. Eu entrei para a política para fazer a diferença. Né? Se eu quisesse ganhar dinheiro com política, eu, com certeza, não estaria aqui agora. Já estamos com 61 pessoas na live, ó. O Marcos Murado de Lima, boa noite, Irene. A Maria Elaine, Rosana Inês, Lopes Pires, Maria Cristina, Gabriela Pontes, Maria de Castro, Cleusa, Gisele, o Mário Xavier, abençoada a noite de todos. Vamos nessa, Irene, muito sucesso em sua vida profissional e pessoal. Marina de Penha, Everton Moraes, a Geni de Souza, quem eu pular, José Quatro Modas, boa noite, Vera Jerônimo, No Alves, Juliana, olha, se eu pular alguém, peço desculpas para você, mas tem bastante comentário aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha. Muito querida, hein? Parabéns, viu, Obrigada. professora? Professora, hoje a gente tem uma grande dificuldade na cidade, todas as cidades grandes têm, mas está tendo um diferencial, é o esporte. Projeções e a sua visão na projeção em 2025, que se der certo, né, que Deus vai abençoar, que a senhora consiga a cadeira, suas projeções para a melhoria do esporte, né, promoção de atletas nossos irem fazer até Olimpíadas e tudo mais. Qual o pensamento de Vossa Excelência nesse quesito?
Então, eu recebi, nessa pré-campanha, conversando com amigos e conhecidos, pedir uma atenção para os nossos atletas de alto rendimento, que, infelizmente, nós não temos. E, inclusive, tenho, acho que umas 3 semanas que um ex-aluno meu, o Washington, não sei se ele está aí, posso falar o nome dele, ele entrou em contato porque tem um grupo que foi selecionado para treinar lá no Ibirapuera. E são 13 crianças, né, jovens e crianças de Caucaia, que precisam se deslocar, e a família não tem condição de levar. Só que a prefeitura também não tem como viabilizar isso. Eu até entrei em contato, não tem como viabilizar. O que a gente precisaria, com urgência, de um projeto de lei que implante o Bolsa Atleta, para auxiliar, né, esses atletas, para que eles possam ter tempo para treinar e para as famílias poderem fazer o deslocamento deles. Então, nós temos um potencial gigante. Eu tenho a filha de uma ex-aluna também que é esportista de natação, e da campanha de 2016, já ela veio pedir autorização para treinar em Caucaia, né? Agora a piscina está funcionando, mas demorou bastante para aquela piscina funcionar. Ela saía de Caucaia para treinar no Pinheiros, no Clube Pinheiros. Então, nós precisamos realmente pensar nessa Bolsa Atleta, e tem que sair por projeto de lei, né? Eu sei que o vereador, ele cria o projeto de lei, não depende só dele, depende de uma Câmara inteira, depende de termos subsídios para isso. Mas eu acredito que é possível, porque a gente sabe de outros municípios que já possuem esse tipo de ajuda. Função de um vereador na cidade de Cotia. A gente está vendo aí muitos vereadores perderam o foco. Tapa buraco, é um asfalto, é uma poda de árvores. Qual a verdadeira função, né, de um vereador na cidade de Cotia? Então, tapa buraco, consulta médica, agendamento de exame. Velório. Isso deveria ser... É direito, na verdade, da população. É direito. Não tem que partir de um vereador o pedido. Os vereadores precisam realmente pensar em projetos de lei que atendam uma população maior, né, que atendam a população toda, na verdade. Projetos de lei que realmente impactem a vida das pessoas. Precisa estar ali para fiscalizar o executivo, certo? Exatamente. É essa a função do vereador, não ficar pedindo para tapar buraco. Tapar buraco seria até uma das minhas falas em relação à mobilidade. Poderia surgir aí um aplicativo. Você passa por um buraco hoje, avisa, outro avisa. Opa, tem 50 pedidos para tapar um buraco na via tal. Vamos lá dar uma olhadinha nesse buraco, né? E hoje, com a tecnologia, como eu já falei anteriormente, ficaria muito mais fácil. Exatamente. Mas hoje o que falta, que eu como morador, munícipe da cidade de Cotia, o que falta hoje para ter um grande governo, um grande avanço, é equipe técnica. Porque, assim, hoje, através de ofício, aí vai ver, o ofício fica lá e vem, aí tem que vir o vereador cobrar. Infelizmente, falta equipe técnica para isso. Não, tudo vira processo. Tudo vira processo. Tudo vira processo, o processo vai crescendo na mesa dos secretários, na mesa dos diretores, e acabam ficando ali, indo para a gaveta muitas vezes. Então, realmente, precisamos agilizar para tudo, né? Temos uma cidade com mais de aproximadamente quase 324 mil quilômetros, né? 324 quilômetros, perdão. E a gente, para curtir, né, uma baladinha, tirar um minuto de lazer, a gente tem que sair de Cotia. Mas a gente tem alguns lugares legais, que é o próprio Templo Zulay. Nós temos lá o Parque Teresa Maia, tem alguns, temos lá também a represa de Caucaia, que antigamente, eu não sei se agora, me corrijam, está aberta para visitação. No lazer, que todo mundo trabalha, todo mundo chega no final de semana, quer curtir com a família, quer dar uma passeada, quer ver o filho, quer brincar, quer jogar uma bola. Hoje, a sua visão, hoje, para lazer, para projeções, lógico que um vereador não consegue em 4 anos resolver todas as demandas, que é muita coisa, cidade grande, mas assim, tem projetos, tem projeção para lazer na cidade de Cotia? Então, eu acredito que a gente precisa fazer indicação para a criação de parques lineares, né,
inauguraram agora há pouco tempo, ali na beira da Raposo 1, que você passa e vê crianças, vê jovens, vê famílias inteiras ali. Precisamos de mais espaços como esses, né? Precisamos também de parcerias com as nossas mini-fazendas. Nós temos vários parques na cidade que atendem população que vem de fora. As nossas crianças, elas não têm acesso. É um preço alto, né, para uma família visitar um pet zoo, o Bicho Mania, a Companhia dos Bichos, agora o Animalia. O Animalia Park. Então, eu penso em parcerias mesmo com a prefeitura, através de projetos, que aí eu vou falar do meio ambiente, a gente começa a adiantar. Mas eu tenho um projeto de reciclagem na escola que eu trabalho, e as turmas que mais trazem material ganham um Cine Pipoca, né? Legal. Um incentivo. Exatamente. É simbólico, mas eu penso que a gente poderia fazer parcerias com esses parques e fazer um movimento para coleta, né, de resíduos sólidos nas escolas, e a classe que mais arrecadar no ano ganhar um ingresso para ir visitar essas mini-fazendas. Eu acredito que seja possível e viável. Exatamente. Nós precisamos também repensar a questão do lazer nas ruas. Há muitos anos nós tínhamos, né, atividades esportivas nas ruas de Cotia. Não lembro o nome agora, você lembra? Como foi em gestões anteriores, mas fazer parceria com as empresas realmente que patrocinem esses momentos. Eu estive há pouco tempo no Peru. No meu aniversário, eu me dei de presente uma visita para o Machu Picchu. E eu estava em Lima, era um domingo, a gente ouviu uma música, um barulho, fomos lá, estava uma equipe de uma academia fazendo ginástica, né? Tinha criança, tinha idoso, tinha de tudo. Até minha sobrinha falou assim: ai, tia, aquela vovozinha, uma senhorinha bem de idade ali fazendo exercício. Então, é uma coisa que poderíamos viabilizar aqui em Cotia, nos bairros, né? Talvez não toda semana no mesmo local, mas levar essas academias até para divulgar o trabalho delas e aumentar a opção de lazer para a população. Okay? Exatamente, perfeito. Quero mandar um abraço aqui pro John aí do Beat Podcast, quero dar os parabéns. Esse rapaz que montou o seu podcast e vem numa crescente entrevistando todos os pré-candidatos, aí, autoridades, as pessoas que fazem o diferencial na cidade. Quero mandar um abraço para esse ilustríssimo rapaz. Quero agradecer o convite. Na terça-feira eu vou lá dar uma entrevista, contar um pouquinho da minha vida também, né? Mas isso aí é para outra história. Ilustríssima. Turismo. Nós temos aqui uma cidade que liga o interior à capital. Nós estamos aqui bem no centro. Nós temos que fazer parcerias para o turismo. Visões aí de projeções para o turismo na cidade. O pessoal vem para cá. Vem para cá, que nem já tem o Animalia Park, né? Que também pode se entrar como lazer, mas é um turismo. O pessoal pode, que nem o pessoal sai daqui, vai lá para outros lugares, vai no zoológico, mas se a gente já tem aqui pertinho. Turismo, na visão de Vossa Excelência. Bem, eu sou trilheira de carteirinha, né? Eu não lembro se eu falei isso na entrevista passada, mas eu criei até um grupo, eu e uns amigos, Trilha a Pé, para fazer trilha em Caucaia. E, infelizmente, numa das trilhas nós fomos assaltados com direito a tiro. Foi assim, foi bem assustador. E depois disso comecei a sair de Caucaia para fazer trilha fora, né? E eu vejo que a gente tem um potencial imenso na nossa reserva, na nossa mata. Teria que estruturar, criar monitores, né? Fazer com muito cuidado para não ter impacto ambiental também. Mas nós temos um potencial imenso nas nossas trilhas, começando por aí, trilhas e cachoeiras. Uma outra coisa um outro lugar que eu sou apaixonada por ele é o Sítio do Mandu. Está aqui pertinho da Raposo, né? E as nossas crianças não têm acesso, as famílias não têm acesso a esse local. O Sítio do Mandu, o Sítio do Padre Inácio. Então, precisamos de projetos que realmente viabilizem a visitação. Esses dias apareceu uma chamada, uma live da Ângela, ela estava falando sobre a viabilização de visitação no Sítio do Padre Inácio. Fiquei muito feliz. Só que qual é a minha proposta, né, em relação a esses locais? Que as escolas,
os alunos tenham um agendamento durante a semana para visitar esse local. Ah, que série? O estudo de meio, eu não sei que série que eles estão estudando, os bandeirantes, né? Mas a criação de um projeto, de uma agenda, para que todas as escolas, todas as turmas de terceiro aninho, por exemplo, visitem, conheçam. Gente, é encantador o lugar, né? Uma construção de taipa, uma construção super antiga. E temos mais. Em Caucaia, nós temos uma estação de trem. Eu sou apaixonada por aquele lugar. E as crianças adoram ver o trem passar. Antigamente, desculpa cortar a senhora, tinha em Caucaia passageiro. O restaurante, o trem-restaurante. Não tinha, e o pessoal falou nos primórdios aí que tinha, né? Descia até a praia, não era isso? Os moradores de Caucaia que podem falar melhor sobre isso daí. Na verdade, eu não sei se chegou a ter trem de passageiro mesmo há muitos anos atrás, mas algumas gestões atrás, o Mauro Pires, né, meu amigo Mauro Pires, ele fez alguns passeios, ele conseguiu fechar na época, não sei se ainda era Sorocabana, alguns passeios do trem-restaurante, realmente. Mas foram poucos, tá? Não era uma coisa assim regular. Saía de Embu-Guaçu, o trem que descia até Santos. Eu, inclusive, fui com alunos, né? Mais de uma vez. Eu organizei excursão da escola. A gente ia de ônibus até Embu-Guaçu, pegávamos o trem, descíamos até Santos, aí a gente visitava o aquário e depois voltava com o trem, finalzinho da tarde, que tinha um trem que descia de manhã e voltava à tarde, era isso. Mas, qual é a minha ideia? Eu sei que não é viável, né? Na verdade, não é rentável para a companhia colocar trem de passageiros. Porque um trem de carga que passa ali tem mais de 200 vagões. Exatamente. Né? Mas a gente tem um espaço ali que está, vamos dizer, abandonado. Construíram um prédio novo e a estaçãozinha antiga está ali. Triste de ver, né? Eu estive lá há pouco tempo com a minha sobrinha. Até fizemos uns vídeos ali para fazer uma chamada sobre o local. O que eu penso naquele lugar? Da construção de um museu. Nossa, estava pensando nisso agora. Construir um museu contando a história da estação, contando a história de Caucaia, porque Caucaia do Alto, porque é o ponto mais alto da estação, da linha de trem, né? E um café, uma sorveteria, um playground. É claro que com segurança teria que colocar ali uma grade de proteção para que não tenha risco de uma criança, Deus o livre, tentar atravessar e o trem passando. Mas eu acho que é super viável. Uma parceria com a Rumo, Prefeitura Rumo, para a gente colocar esse projeto, né, em andamento. Exatamente. Uma honra, eu estou aqui com o seu cunhado, que é um líder meu no meu trabalho, que é o Jefinho. Jefinho Nardo está aqui, ó. E aí, Kiki, o pessoal mais chegado. Ó, o pessoal está aqui, nós estamos curtindo essa entrevista, tá top. Daniela Prestes, propostas realistas, alcançáveis, estou contigo. É maravilhoso ouvir você falando para tantos sobre o que você faz em casa. Não é política, é a vida real. Será, ó, Suzana Coelho, será uma honra, olha, eu adoro essa palavra, uma honra, você como vereadora de Cotia. Olha que gostoso ouvir isso. Alei Castro, Z4 Modas, Jefferson, manda um abraço aí, pessoal de Caucaia, 50 mais futebol de salão. Tá dado um abraço aí, tamo junto e misturado. Nosso quesito importantíssimo na cidade de Cotia, que hoje, além da saúde, além da segurança pública, nós temos um grave problema que está agravando. Isso aí está uma bomba, está para explodir, quer dizer, já explodiu, que é a mobilidade urbana. Vamos falar um pouquinho, sei que a senhora domina muito essa arte, né? Porque nas andanças pela cidade de Caucaia tem um diferencial de terreno para com a cidade de Cotia. Aqui em Cotia a gente tem calçada, não tem acessos aí para os PCDs. Vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana. Então, nós temos um problema muito sério, né? Que é como as pessoas saem do bairro. As pessoas precisam pegar um ônibus que está com uma passagem muito cara, para sair por exemplo, eu moro no bairro dos Pereiras, eles pegam um ônibus até a pista, para depois pegar um ônibus até Caucaia, muitas vezes, por conta do horário e tudo mais. Então, eu penso que seria possível um bilhete único,
Então, a dona de casa vai sair de casa, vai pegar o ônibus, vai até o mercado, faz sua compra e volta com a mesma passagem, ou até para uma consulta. E eu vejo a necessidade da criação de linhas circulares. Eu enxergo vários setores aqui em Cotia, né, aqui no Pioneiro mesmo, que passa pela Fernando Nobre. As pessoas não têm transporte naquele bairro. Então, linhas circulares de ônibus que façam com que as pessoas que moram no bairro possam sair para ir até a pista, né, ou até a rodovia, ou até a estrada de Calcaia, para poder pegar um outro transporte. E com esse bilhete único, com validade de 2 horas. Né? Eu acredito que não seja difícil conseguir subsídios para isso e implantar esse movimento. A nossa candidata a prefeita, Ângela, fala do tarifa zero no domingo, né, que vai facilitar bastante a vida das pessoas que querem visitar os seus parentes e tudo mais. Só que a gente tem que pensar no trabalhador. Né? As pessoas saem das suas casas para ir para trabalhar pagando uma passagem cara, que acho que é uma das mais caras que a gente tem na região. Grande São Paulo. Né? E por atravessar o município de Vargem Grande, paga passagem mais alta ainda, o preço mais alto ainda. E um outro problema são as calçadas. Né? A gente tem várias vias de fluxo de pedestres como a Fernando Nobre mesmo, é uma estrada que eu pego todos os dias porque eu trabalho em Barueri. E não tem calçada, não tem onde os pedestres caminharem. Eu sempre vejo as pessoas caminhando, correndo risco. Né? E são várias vias que precisariam de calçamento. Ah, mas o proprietário que tem que fazer a calçada. Aí a gente tem um outro problema, que não existe fiscalização. Né? Você passa nas ruas, você vê as calçadas se destruindo. É o proprietário do terreno em frente que tem que fazer a calçada, então tem que notificar e tem que cobrar. E ele faz de acordo com a sua comunidade, né? Se tiver que ter degrau, vai ter, não é verdade? Exatamente. Eu vou pedir para a senhora tomar uma aguinha, dar uma relaxada, porque nós vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Chama para cá, produção. Você quer comer o melhor fast food japonês da região de Cotia? Tigu, procura lá o Gustavo. Ó, nas compras acima de R$100, você já tem 5% de desconto no cupom. Já anota o telefone para você fazer o pedido. Pediu, chegou, está no delivery também, lá no iFood. É o 119-1439-2331. Gustavo, Doroteia e o Ianzinho, que faz as entregas lá. Meu parceiraço, tamo junto. Quer fazer a regularização? Você que é atirador desportivo, ou tem a sua posse de arma, ou também quer tirar o seu porte de arma, nós temos a empresa há mais de 15 anos cuidando da documentação para você. A CAC Cotia, o telefone é o 11-980-58-1111. Quer comprar um carro novo? Quer comprar um carro usado? Quer comprar um velhinho em bom estado? Quer comprar um barco, uma lancha? Salá. Anota esse telefone aí. Melhores taxas, financiamento, faz até na promissória. É o 11-96614-2774. Galera, vocês já provaram essa pinguinha bagaceira aqui? Tem a branquinha e tem aqui. O pessoal acha que o litro está aqui, mas não é. A gente bebe nos bastidores, mas aqui é só para fazer o nosso merchan. Anota o telefone aí, ó, do Bagaceira, que é o 11-98640-4997. Já faz a sua aquisição. Acima de 4 garrafas, você já ganha 5% de desconto. Procura ali a Claudete, que é a diretora comercial, e ela vai te fazer impressão top para você. Quer gravar, né, o momento mais lindo da sua vida através do desenho? A imagem do seu filho, da sua esposa, ou do nascimento do seu filho através do desenho? Salve o Desenho. Salve Desenho. Já entra, tá aqui no Instagram, Salve 47 Desenho, faz a caricatura perfeita. Entra lá, o telefone dele é o 11-96638-7316. E hoje nós temos a honra também de receber um novo apoiador, que é o Grupo Ford Lotus, que ele faz portaria, escolta, né, executiva. O telefone dele, você fala com o Rodrigo lá, você que quer ter uma empresa para cuidar do bem melhor da sua vida, que é a sua família ou a sua empresa, é o 11-91245-9290. Hoje, estou com uma honra para mim, é uma honra sempre falar o nome de Irene Prestes, porque faz história, ela é filha da cidade de Cotia, e eu adorei esse slogan de dinâmica, ética e determinada. Lindo. Deixa eu falar uma coisa, vamos falar um pouquinho. A gente sempre fala dos jovens, fala de escola, fala de saúde,
Mas a gente sempre deixa de lado, sabe quem? Os nossos pais, a terceira idade. Aquele pessoal que já fez tudo pela cidade de Cotia, já trouxeram comércio para cá, já trabalharam, já fizeram a segurança, já fizeram a saúde, já lecionaram para cá. Terceira idade, ilustríssima pré-candidata à vereança da cidade. Então, a terceira idade precisa realmente de muito cuidado, né? Eu citei a dificuldade para marcar um exame, uma pessoa com 86 anos, né? Mas eu acredito que a gente precisaria de espaços para atendimento dessas pessoas. Seria como se fosse uma creche, um centro-dia, que já existe na cidade de São Paulo, né? Então, a criação, eu trago a proposta, né? Vou criar o projeto de lei solicitando a criação desse centro-dia para a terceira idade, que os filhos precisam trabalhar. E tem muitos idosos que ficam sozinhos e precisam de acompanhante e a família não tem como pagar uma cuidadora. Então, seria uma creche para os nossos idosos. Uma outra coisa que eu sempre falo, a gente tem os centros, né, de convivência dos idosos em Cotia, em Caucaia, só que são locais de difícil acessibilidade. Então, precisaríamos pensar numa forma de levar esses idosos até esses locais. Eu não sei como que é o contrato da prefeitura com o TEG, que é o transporte gratuito, né, para as crianças, mas poderia se ampliar um pouquinho isso. O TEG deixar a criança na escola, já está no bairro, pegar os idosos daquele bairro, levar até o centro de convivência para participar de uma oficina, para participar de um curso de informática, devolve o idoso, pega a criança, leva para casa. Então, otimizar o que a gente já tem, né? O que mais para a terceira idade que a gente fala tanto, poderia, né? Também um hospital para idoso, porque a pessoa tem que chegar lá, tá com o outro pessoal e tem que pegar a senha de preferencial. Poderia também contar que seja pequeno um hospital, mas que comporte o atendimento para os idosos. Sim. Um hospital para idosos, não é verdade? Na verdade, nada de por mais, né? Precisávamos realmente de médicos especializados. A gente já tem o atendimento domiciliar, né? Nós temos os médicos que vão até o domicílio para atender os nossos idosos. Acredito que a população toda já saiba, precisa fazer um cadastro na Secretaria de Saúde, mas a gente já tem esse atendimento que é especialíssimo, né? Mas nós precisaríamos de um atendimento psicossocial, principalmente para as pessoas que estão, infelizmente, com Alzheimer, né? Que não só para eles, mas para os familiares, porque é uma doença bastante difícil. Infelizmente, eu tenho na minha família, tive um tio que partiu há pouco tempo, e tenho uma tia que está com Alzheimer, e a dificuldade da família, né? E ter um cuidador o tempo, 100% do tempo, que você não pode deixar essas pessoas. Exatamente. Certo? A grande dificuldade também não é só para o paciente, é para quem está cuidando, é para a família, né? Também. Tem que se doar muito. Às vezes a família tem que deixar emprego, né? Tem que colocar de lado, ter essas dificuldades para poder cuidar do ente querido. Exatamente. Hoje nós estamos numa crescente violência doméstica. Nossa, você liga a televisão, é violência doméstica, é isso, é aquilo, todas as mídias comportam isso, todo mundo falando sobre isso aí. Mulheres, a gente podia falar desse quesito mulheres agora, violência doméstica, projetos para as mulheres, porque assim, as mulheres estão tendo seu espaço. Ainda que por serem poucas, porque todos os movimentos, todas as ações ganhadas pelas mulheres foi em conjunto. Tem que fazer a diferença, unicamente. A senhora está fazendo a diferença, porque eu estou olhando aqui na live, só amigos, uma das primeiras lives que eu estou fazendo, que ninguém entra falando de outro pré-candidato ou entra falando mal. O pessoal está elogiando muito a senhora aqui na live. Inclusive, aproveitando, eu tenho assistido algumas lives também, chega a ser falta de respeito. A pessoa coloca 50 vezes o mesmo post falando do candidato A, do candidato B. Né? Chega a ser uma falta de respeito para com quem está fazendo a live. Vem para cá, né? Com quem está assistindo. Vem ser entrevistada, vem encarar aqui. Exatamente. Então, nós temos realmente essa problemática.
eu trago a proposta da ampliação, né, e do atendimento 24 horas da Delegacia da Mulher, de casa de apoio psicossocial, porque conheço, infelizmente, a gente tem contato, né, a gente sabe de várias histórias de pessoas que sofrem, né, e não só violência violência física, mas psicológica, que eu acho que essa é uma das piores. Inclusive, não sei se a doutora Ruth está aí, eu conversei com ela para a gente bater um papo sobre isso. A doutora Ruth é psicóloga, né? E para a gente bater um papo e chamar a atenção dessa problemática. Trazer para a sociedade, porque não está na minha casa, né? Graças a Deus. Mas a gente sabe que o vizinho pode estar passando por isso. E eu tenho um projeto para as mulheres, pessoal, quando eu falo, a pessoa fala assim, Irene, só você mesmo. E eu acho que só uma vereadora mulher é que vai pensar num projeto de lei desse tipo. Você vai usar um banheiro público, não tem onde pendurar a bolsa. É verdade. É um absurdo, né? A gente vai em banheiro em restaurantes, até em shopping, muitas vezes. A gente vai em bares, posto de saúde, que é um lugar que é impossível você colocar a bolsa encostadinha em algum lugar, tem que estar pendurada. Então, eu vou criar um projeto de lei, acho que vai ser o meu primeiro, obrigando ter pendurador de bolsa nos banheiros. Exatamente, é verdade. E nenhum vereador homem vai pensar em fazer esse pedido, não, colocar e não pensaram. Isso. Pode ser que agora eles pensem, né? Se verem a minha fala e criem esse projeto de lei antes de eu chegar lá. Porque aqui, infelizmente, aqui é tudo copia e cola, né? O pessoal olha outro projeto e ele quer apresentar aqui como se fosse o dele. A gente estava falando de lives, né? O que acontece muito em Cotia, até bom a gente falar para os nossos internautas, é o seguinte, o cara aproveita o tempo dele numa live para falar mal de pré-candidato a prefeito ou para falar mal de outro candidato. O cara, ele é um sem conteúdo, porque ele não tem propostas, ele vem apenas na crítica. Então, esse tipo de pré-candidato, vocês já descartem, né, os números e falam para você, se ele vir oferecer o dinheiro para vocês, não seja bobo. Pega o dinheiro e vote em quem faz a diferença, porque também a gente não pode fazer desprezo para dinheiro. Mas esse tipo de gente que entra em lives para bater, falar mal, cuidar da vida do outro, ver a profissão do outro, ver... Tem mídias que fazem isso, que não é o nosso caso. O nosso nicho é completamente diferente. A gente está aqui para trazer a verdade, na verdade, apontar os problemas e os pré-candidatos e os vereadores trazerem a solução. Não é, a gente não está aqui para disputar com ninguém, né? A gente está aqui para trazer a informação para a população. Então, suas palavras são eloquentes e parabéns, viu? Vou falar agora um pouquinho. A gente está Deixa eu só pegar o seu gancho. Agora, por só pegar favor. o seu gancho, você falando de vender o voto. Na campanha passada, em 2020, saiu um concurso aqui na Granja Viana, né, do voto perdido, voto vendido e voto perdido. E as minhas sobrinhas fizeram uma música e foram as ganhadoras desse concurso. Por quê? A gente conversa muito, tenta politizar essas crianças, né? E se o candidato oferecer alguma coisa para você em troca do seu voto, não confia nele. Não confie. Desconfie. Porque, primeiro, falar mal de outro candidato, você nunca vai me ouvir falando. Pode ter certeza. Eu tenho propostas, eu quero trazer as minhas ideias, e é o que eu estou levando para as pessoas nas reuniões que eu estou fazendo. Exatamente. Sustentabilidade, vamos falar um pouquinho agora de meio ambiente. A gente está vendo aí, pessoal, tem uns desmatamentos e tudo mais, um pouco de crescimento desorganizado, mas, Vossa Excelência, eu sei que tem vários pensamentos positivos para a gente. A gente tem que ter as matas também, porque a gente tem uma floresta aqui na cidade, na região de Cotia, muito grande e muito importante. Nós somos o centro-oeste, o eixo oeste que liga o interior à capital. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente, Ilustríssima. Então, eu acredito muito, né, que essa geração que está vindo aí, ela vai precisar de um apoio muito grande nosso, porque se nós não cuidarmos das nossas matas, se nós não cuidarmos do planeta, o planeta não vai existir, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos sobrinhos. Eu estou deixando muita gente aí. Legado. Né, eu quero deixar um legado legal.
Eu sempre acreditei, né, que, através da educação, a gente consegue mudar a cultura. Eu acho que é mudança de cultura que a gente precisa realmente. Então, eu trago ideias em relação ao fortalecimento de projetos de reciclagem. Eu estive, a semana passada, visitando a cooperativa de Cotia, né, com a Marli. Não sei se a Marli conseguiu entrar na live, mas eu estive lá para conhecer, para entender como que funciona a coleta aqui em Cotia. Por quê? Um dia, eu sempre entro no mercado ali, o antigo Pedroso, eu sempre entro, volto ao mercado, saio. E um dia eu estacionei ao lado do ponto de coleta. E eu vi que fica uma pessoa ali recebendo o material, né? Aí fui conversar, é da cooperativa de Cotia e tal. E essa cooperativa, ela está há muitos anos, né, graças à força de muitas mulheres que lutam para que ela continue em pé. E foi 2002, eu fiz um curso na USP. O tema do curso era os bilhões jogados no lixo, né? Inclusive, na época, eu montei um projeto, entreguei para o prefeito para viabilizar, aumentar a coleta, mas, infelizmente, o projeto ficou na gaveta de alguém, né? Mas o que eu penso? A gente criar um projeto de lei para obrigatoriedade de que os órgãos públicos coletem todo o material, todo o resíduo sólido que pode ser reciclado, para ser encaminhado para a cooperativa. Nós precisamos fortalecer também esse tipo de coleta nas escolas, educando mesmo, né? Como eu falei agora há pouco do projeto que eu tenho lá em Barueri, vou falar um pouquinho dele, que ele está bem desenhado, é um projeto que me deixa bastante feliz. Os alunos levam tampinha plástica, lacre de latinha, esponja de louça, material de escrita, todo o papel que é gerado na escola é recolhido, né, que vai para o nosso projeto da Guimar pelo Clima. A escola foi inserida no movimento Escolas pelo Clima em 2020. E eu quero trazer essa proposta para Cotia, para que nossas escolas participem do movimento Escolas pelo Clima, que está em todo o Brasil, e escolas de fora já participam do movimento também. É um movimento que fortalece muito esse tipo de projeto. Já consegui, com o projeto da escola, 6 cadeiras de rodas. Olha que legal. Quando eu peguei Parabéns. a primeira, eu até coloquei um post, não é mito, porque todo mundo, você é louca, vai ficar juntando lacrezinho, será que realmente você vai conseguir trocar por cadeira de rodas? Nós precisamos de 90 quilos de lacre por uma cadeira de rodas, né? Mas nós temos uma parceria com o 90 Instituto... garrafinhas, praticamente. Não, são 120 garrafas. 120 garrafas. 120 garrafas, mais ou menos. Encurtando Caminhos, o nome da ONG, que faz a troca. E tem até um videozinho, depois, se você quiser, eu te passo, legal, que mostra todo o processo de reciclagem desse material para a confecção da cadeira, né? E eles entregam em troca do material. Então, podemos trazer isso para Cotia. Uma escola, para juntar essas 120 garrafas, fica muito difícil. Mas, se cada escola juntar 1, 2, 3, a gente pode estar fortalecendo, né, a cidade em relação à cadeira de rodas, juntando de todas as escolas, trocando por cadeira de rodas e oferecendo para as pessoas que precisam. Porque a proposta é levar essas escolas, essas cadeiras, né, para as escolas. Toda escola deveria ter uma cadeira de rodas. Um aluno que quebra o pé, machuca o pé, não tem como se locomover. Exatamente. Entendeu? Ó, quero te dar os parabéns. A gente estava falando há momentos atrás de disputa de vereadores. Nós temos uma pré-candidata à vereança da cidade na nossa live, que é a doutora Vivi Gibulo, né, Viviane Gibulo. Estou Olá. muito otimista, acredito que 2024 promete renovação. De verdade, mulheres na política é renovação para Cotia. Está vendo? Prestigiando a live de uma amiga também que é pré-candidata. Isso é muito honroso, não é verdade? Sim, com certeza. Muito obrigada. Então, ainda sobre meio ambiente, tem bastante coisa para falar. Vamos falar. Uma coisa que me incomoda muito, né? Quando eu passo nas estradas e vejo aquele amontoado de lixo. Infelizmente, a população descarta onde não deveria.
Mas, aí, em contrapartida, né, eu não tenho onde jogar o entulho, eu não tenho como pagar uma caçamba. Então, a gente precisaria realmente que a prefeitura fornecesse bags para que as pessoas dispensem esse material, né? E deixem de jogar na beira da mata. Tem uma estradinha que liga o bairro da Água Espraiada ao bairro dos Pereiras, que é uma estrada de terra, chama Estrada do Pichil. Em 2020, eu acredito que até falei sobre isso, tinha um ponto onde eu passava lá, via o lixo, ligava na regional, precisa retirar. Por quê? Se eu deixar o lixo ali, a pessoa passa, se sente no direito de jogar mais lixo. É lugar de descarte, não é verdade? Eu passei a semana passada por lá, tem 3 pontos na mesma estradinha. É mata, gente. E tá um horror. Mas como que vai resolver isso? Como eu falei, para entulho, né, que tenha bags, a pessoa vai reformar, entra em contato com o departamento de obras, solicita a bag para poder colocar, depois a coleta, a prefeitura passa coletando. Mas descarte de móveis, eletrodomésticos, a gente vê geladeira jogada na beira das estradas. Qual seria a minha proposta? Né? Que a gente tenha um canal para receptar esse material. Eu tenho uma cama velha, está quebrada, eu comprei uma nova, estou com o sofá quebrado, o sofá rasgado, que a prefeitura faça a captação, monte um galpão onde nós teremos menores aprendizes que vão aprender a restaurar esse material, Perfeito. Que vão poder e depois, através do fundo social, distribuir para as famílias que estão ali cadastradas. Então, a gente consegue fazer um círculo aí, né? Fazer um movimento para diminuir isso. Eu sempre falo em sala de aula que é a teoria da janela quebrada. Não sei se você conhece essa teoria. Não, não conheço. Eu vou resumir. Foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Eles colocaram uma viatura no Bronx e uma no bairro nobre de Nova York. Em poucos minutos, a viatura foi destruída no Bronx. E ficou lá a semana toda, a viatura inteira do bairro nobre de Nova York. Aí eles foram lá e quebraram uma janela. Quando fizeram a quebra da janela, no mesmo tempo que a primeira viatura foi depredada, a outra também foi. Né? Aí depois veio uma discussão. Se você passar num lugar e você vê uma bituca de cigarro, quando você passar algumas horas depois, vai ter 2, 3. Se você passar no dia seguinte, vai ter umas 20. As pessoas se sentem no direito de jogar. Alguém jogou, também posso. E o que acontece com o lixo? Né? A gente tem aqui na Avenida Brasil, centro de Cotia, ponto de descarte. Mas o que fazer? E não é pouco. Né? Não é pouco. E a prefeitura faz a limpeza com muita frequência. Estrada da Represinha. Estrada da Represinha. Tem Estrada Fernando Nobre, tem pontos também que a gente vê sacos de entulho. E o que pode ser feito? É difícil monitorar. É difícil, mas não é impossível. Existem câmeras que são colocadas. Tem um professor de biologia, não sei se é o Amarildo está aí, ele mostrou para a gente a qualidade dessas câmeras pequenininhas, que são colocadas em pontos estratégicos. Elas só filmam quando tem movimento. Né? Então, vamos registrar quem é que está jogando, vamos criar projeto de lei que faça com que as pessoas sejam realmente punidas. Tem um prazo para você retirar o lixo que você deixou ali. E se você não retirou, você vai pagar uma multa. Denunciar quem está jogando. Então, mas é à noite e ninguém vê. Se a gente tem essas câmeras em pontos estratégicos e consegue registrar, a gente vai conseguir saber quem são. Né? Só que o que acontece é que a multa existe. Algumas pessoas são multadas. Só que aí vão atrás de vereadores e companhia e pedem para aliviar essas multas. Velho jeitinho brasileiro. Exatamente. Então, a gente tem que parar com isso. Então, tem que criar uma forma, um mecanismo para que realmente exista uma fiscalização. E se não tiver o lixo ali, ninguém vai passar vai jogar. Porque eu não vou jogar um lixo em qualquer lugar. Né? Nós temos coleta de lixo no município que funciona muito bem. Precisamos melhorar a coleta de recicláveis. Né? Precisamos melhorar muito. Só que as pessoas também precisam se conscientizar de que tem que separar, né, o orgânico do reciclável. E é essa a cultura que a gente precisa implantar.
E sem falar que a gente paga uma fortuna para retirada aí do lixo das nossas casas. Falou muito bem sobre isso daí, mas em Cotia a gente tem ainda aquele problema que é o seguinte: o cara ele joga o lixo lá e depois vai reclamar que a prefeitura não limpou. Ele entope o esgoto com o lixo e depois ele fica batendo na prefeitura. A prefeitura não limpa. Então a gente tem que se ajudar. Não é verdade, professor? Sim, é um absurdo que a gente vê nos córregos, né? Móveis, sofás, geladeira, televisão. Colchão de casal. Colchão, um absurdo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora, vamos entrar no quesito onde a senhora é especialista, né? Deixamos aí para o finalzinho. Você vê que bate-papo gostoso, passa rapidinho. Nossa. Vamos falar, antes de eu entrar nesse quesito educação, a senhora, como lecionou quase 39 anos? 38 anos? 38 anos. 38 anos, o que a educação precisa? Olha, precisamos muita coisa em Cotia, né? Bem, vou falar de educação em Cotia, certo? Porque a minha experiência, eu trabalhei na escola estadual. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Fica à vontade. E você que está na live agora, já clica, já compartilha, já manda para o seu amigo, para prestigiar esse grande trabalho nessa nossa pré-candidata à vereança da cidade, professora Irene, lá do distrito de Calcaia do Alto, que vem fazendo, não é que ela é de Calcaia, vereador ou vereadora é de Cotia, não é do distrito de Calcaia do Alto, não é do Caputera. A gente vem numa tangente de vários vereadores, mas essa sim, uma pré-candidata à altura que faz a diferença. E olha, na live você vê como é uma live do bem, uma live gostosa, ninguém dando pitaquinho falando mal, só o pessoal, né, dando os parabéns para Vossa Excelência. Professora, vamos lá entrar com os dois pés na educação agora? Eu tenho conversado com muitas professoras da rede municipal, né, e uma queixa grande que Cotia ainda usa o diário de papel. Diário de papel. A gente precisa urgentemente criar, né, mecanismos para que o diário passe a ser eletrônico, mas que elas também tenham condições de acessibilidade. Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa. Nós tivemos prefeitos, né, anteriormente, que construíram muitas escolas. Só que escolas pequenas nos bairros. Essas escolas, elas de 2 salinhas que atendiam naquele momento. Infelizmente, os bairros cresceram muito. Nós temos uma população que deu um up, né, com esses empreendimentos que foram trazidos. Então, nós precisamos rever essa questão das escolas mesmo, estruturá-las, para que as pessoas não tenham que sair dos seus bairros para ir em busca de creche. O prefeito Rogério Franco, ele montou 2 creches gigantes aqui em Cotia, né, ali no Aracan. E em Calcaia tem um prédio maravilhoso. Aí eu vou tocar nesse assunto de novo. A gente volta a falar de mobilidade, porque tudo uma coisa interliga a outra. Para que as pessoas saiam do bairro para levar seu filho na creche, ele precisa pagar uma passagem cara, deixa a criança lá, pega o ônibus, vai para o trabalho, volta pegar a criança na creche, longe do seu bairro. Então, a gente precisa repensar isso, né? A criança precisa daquele alimento na escola, muito importante, também, né? Tem crianças que vivem só com o alimento da escola. Também. Então, a questão de creches nos bairros vai ser um ponto que eu vou trabalhar bastante. Como eu falei, a tecnologia, né? Colocar a tecnologia a favor da educação em Cotia também. Professora, poderia dar uma estendida no horário das creches? Porque tem mães que trabalham fora, em São Paulo. Sim. Né, uma extensão do horário. Suponhamos, o pessoal, a creche 5, 6 horas no máximo. Estender até umas 7, 8 horas. Há a possibilidade disso. Sim, essa é uma proposta que eu já ouvi a nossa pré-candidata a prefeita trazer, né? Da creche começar a funcionar mais cedo e terminar mais tarde. Porque se a creche atende a criança das 7 às 5 da tarde, é o horário que as pessoas trabalham, das 7 às 5 da tarde. Né? Então, precisaria realmente estruturar para que as crianças possam chegar mais cedo e possam sair mais tarde.
E eu tenho certeza que a Ângela já vai fazer isso, mas eu estarei junto com ela nessa luta. Sempre. Com Vereador certeza. tem que estar ao lado do prefeito ou da prefeita. Sim. Agora, eu sou professora do ensino médio, né? E eu trabalhei no cursinho popular, lá em São Roque, no cursinho da ETEC, a convite do professor Rogério. E nós tínhamos um cursinho pré-vestibular em Cotia, né? Ele funcionou um tempo ali no Atalaia e funcionou um tempo em Caucaia. Veio a pandemia e o cursinho acabou. Infelizmente, eu acho que era um projeto mais político do que um projeto social, né? Passou eleição 2020, pandemia e tudo mais, e não foi reimplantado. E eu tenho um projeto para reimplantar o cursinho pré-vestibular na nossa região, né? Em Cotia, em Caucaia, Granja Viana. Principalmente nesse que nem o distrito Nos de Caucaia, bairros. Caputera, que o acesso é mais difícil, Exatamente. E não são todos que podem pagar por isso, né? Desenvolvimento de centros de capacitação de jovens, né? Como eu falei, a gente pode utilizar a coleta de móveis, de eletrodomésticos, para poder criar oficinas para esses jovens aprenderem uma profissão. Inserção de atividades extracurriculares nas escolas também, eu acho que é muito importante. Sabe o que eu sinto falta, professora? Da gente cantar um hino na escola, da gente ficar em forma na escola. Eu sinto falta da horta na escola. Na minha época tinha tudo isso aí. E eu, nas minhas andanças por aí, não parece que isso uma coisa que foi acabando aos poucos, né? Isso aí era importante implantar novamente na grade. Sim, se a gente conseguir colocar todas as escolas de Cotia no movimento Escolas pelo Clima, além da coleta seletiva, a gente pode estar trabalhando as hortas. A escola que eu trabalho, lá em Barueri, é uma escola que fica no morro. Não temos quintal, mas nós conseguimos montar uma mini horta. Cada sala tem um canteirinho, que é uma caixa de isopor. Aquela caixa de uva, sabe? Aquela caixa de uva da frutaria. E depois eu te mostro as fotos. Que é descartado a esmo aí no lixo. Sim, a gente vai até as frutarias, pega essas caixinhas. Cada sala tem uma mini horta que eles cuidam, que eles cuidavam, né? O ano passado a gente fez esse projeto. E nós temos, nas escolas de Cotia, muita área para a implantação da horta, sim, né? Então, além de produzir o alimento que eles vão consumir na escola, né, eles vão aprender, eles vão alimentar aquela questão a ideia de pertencimento. Em 2020, eu tive o privilégio de conhecer uma escola em São Bernardo, né, através do movimento Escolas pelo Clima, até todo mundo de máscara, tal. E, assim, um trabalho lindo que é feito naquela escola. Eles têm apiário, eles têm composteira, eles têm ali um ponto onde as crianças podem conhecer as ervas medicinais. Assim, é um trabalho muito legal. E através do movimento Escolas pelo Clima, a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal em relação a isso. E eu coloquei, né, nas minhas propostas a ampliação do projeto Mentalidades Matemáticas. Esse projeto, a Escola Ivo, lá em Caucaia, recebeu, né, prêmio em 2020, 2019, por conta desse projeto. É um projeto do Siddhartha, né, com o Itaú Social, e ele precisa ser ampliado em Cotia. Fazer com que as crianças tenham um pensamento mais lógico, né, desenvolver o pensamento lógico e crítico. E eu trago também uma ideia que eu já vi que funciona em outros municípios, que seria um departamento de estágios. Hoje, os nossos jovens, eles terminam o ensino médio e não conseguem uma colocação no mercado, né? Mas nós temos um menor aprendiz. Só que, conversando com empresários da região, é muito difícil para a empresa manter o menor aprendiz, porque é a empresa que tem que ir até a escola, tem que ficar entrando em contato com a escola para saber se o jovem está realmente frequentando, se está tendo notas, porque uma coisa está amarrada à outra. Qual é a minha proposta? A criação de um departamento de estágios pela prefeitura, que vai fazer a captação de vagas, que vai fazer o controle, que vai monitorar esses estudantes, esses jovens, e, inclusive, a prefeitura pode abrir vagas dentro dos seus departamentos, dentro das suas secretarias, para esses menores aprendizes.
Espetacular. É uma proposta que acredito que seja muito viável. A gente tem que cuidar, tirar essas crianças da rua, levar para a escola, capacitar, fazer curso, fazer com que eles são o nosso futuro amanhã. Os nossos futuros vereadores, os nossos futuros prefeitos, deputados, advogados, juízes. Então, a gente tem que estar muito com esse olhar para a juventude. Quando eu trabalhava na Secretaria da Educação, eu trabalhei por 4 anos, de 90, na verdade 3 anos, 90 a 92. Depois eu trabalhei de 98 a 2002, né? E eu estive na educação, ministrando curso para professores de matemática, né? Oficinas. E depois eu fui para o Departamento de Cultura. Eu implantei em Caucaia o curso de balé, pintura em tela, artesanato, né, era o CEMIPA, e foi reativado há pouco tempo. Eu fico muito feliz de saber que isso está acontecendo ainda. A escolinha de esportes, né, eu tive a satisfação de começar a escolinha de esportes em Caucaia também, e é uma forma de tirar as crianças da rua. Mas como que a gente mantinha esses projetos? Esses projetos eram uma parceria com o Fórum, com a Juíza da Infância e Juventude. Legal. Que foi através do Dr. Messias, que está ainda na rede de saúde de Cotia. Ele me colocou em contato com ela, então eu atendia os menores infratores, que eles tinham que cumprir uma pena. Então, eles cumpriam na biblioteca, montando a hemeroteca, cuidando de cadastrar livros, e, em contrapartida, o Fórum fornecia para mim o material para o artesanato, para o balé, né? Então, é possível a gente fazer muita coisa, né? Usar o que a gente já tem e melhorar. Na experiência mesmo, né? Experiência da vida, a faculdade da vida, né, Ilustríssima? E uma outra coisa também, vou puxar a sardinha para o meu lado, tem, né? Que puxar, deve. Nós precisamos incentivar mais as Olimpíadas de Conhecimento. Eu estou numa escola que as Olimpíadas, que os alunos são muito olímpicos. E, enquanto eu estive na Escola Cidrônia, nós conseguíamos 25% das premiações da diretoria de Carapicuíba eram da Escola Cidrônia na UBMEP, na Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Só que existe a Olimpíada Brasileira para os pequenininhos também. Não é só aluno do ensino fundamental 2 e médio que podem fazer essa Olimpíada. Existe a UBMEP Mirim e outras Olimpíadas que atingem a população que Cotia atende. Então, a gente precisa fortalecer isso, incentivar, criar mecanismos de incentivo para isso. Eu estou olhando ali o tempo, já estouramos Fica tranquila. O tempo, né? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Olha como é o carinho dos nossos amigos, das pessoas que têm conhecimento na cidade. Olha aqui. Para quem conhece e sabe, não precisou preparar textos para a entrevista. No bate-papo do dia a dia, sabemos o seu ponto de vista para todos os pontos discutíveis nesse momento. Transparência. O Mário Xavier, devo aqui também parabenizar a TV Granja Viana. Muito obrigado por esse espaço e programa muito rico e profissionalismo do entrevistador. Obrigado, Deus abençoe. Maria de Fátima, apresentadora, ótimo, obrigado pelo carinho. Ana Prestes, parabéns, Kinchen, pela iniciativa e dar oportunidade para a nossa candidata, pré-candidata ainda, mas já vai ser candidata em breve, expor os seus projetos, suas propostas. Inteligentíssima, professora Irene Prestes, inteligentíssima. Daniela Prestes, que entrevista maravilhosa, você vai arrasar, ser eleita, tenho certeza disso, não temos dúvidas disso, nossa cidade precisa e merece esses cuidados. Mas, Maria Helena Castro, perdão, parabéns, apresentador, muito obrigado. Olha, eu estou sendo muito elogiado hoje, muito obrigado a todos os nossos internautas. Antes de você continuar um pouquinho, você sabe que a gente tem sempre um carinho para as pessoas, todos os nossos amigos, os que vêm aqui também que não são amigos, mas eu creio que pelo tratamento que a gente traz para todos, eu vou te dar um presentinho, né? Eu vou até tirar aqui do plastinho para você colocar na sua churrasqueira ou mesmo no seu carro novo, que Deus abençoe. Vou tomar a liberdade de rasgar aqui, ó, depois você... É para você o presentinho do Fecha Conta. Eu tenho o troféu do Fecha Conta guardadinho lá em casa. Mas não tinha placa, né? Não tinha então placa. Então tá aqui o presentinho do Fecha Conta. Olha que linda. Amei, obrigada. Eu que agradeço. Ó, o Mercosul aqui. A placa do Mercosul. Isso aí simboliza linda. o meu segmento, Amei. que é o Departamento de Trânsito. Então,
Eu acho que é uma homenagem à altura de Vossa Excelência. Muito obrigada. Então, para fechar essa questão da educação, na verdade, hoje a gente acaba falando de educação, de saúde, tudo junto, uma coisa amarrando a outra. É uma coisa que eu sempre falo, que nós precisávamos realmente é que existissem projetos de lei que obrigassem os nossos políticos a colocar o filho na escola pública, a usar o serviço público de saúde. Se os nossos políticos, é claro que vai depender do Senado, dos deputados, criarem essa lei, né? Mas se eles fossem obrigados a usar a escola pública, nós teríamos uma escola com uma qualidade muito maior. Se eles fossem obrigados a usar o serviço público assim que fossem eleitos, nós teríamos um serviço de saúde melhor. A gente não tem, sabe o quê? E é um projeto de vossa autoria, biblioteca cultural. A gente não ouve mais falar em biblioteca, pesquisa. Hoje é tudo, né, através da internet, mas ler um bom livro, ainda a gente tem que ir à biblioteca, não é verdade? Eu tenho um projeto, foi bom vocês falar que eu já tinha esquecido dele. Na verdade, eu tenho várias ideias, né? Mas eu tenho um projeto na Trilha dos Livros, né? E esse projeto ele surgiu na campanha de 2016, numa reunião com um grupo de ex-alunos. Uma professora amiga, que é de Sorocaba, Nancy, ela trouxe a proposta. Ela falou, Irene, tem uma biblioteca itinerante, uma biblioteca que fica nos comércios lá de Sorocaba. Tá? Eu fui atrás de entender, que chamava-se Projeto Vai e Vem. Eu não sei como que está esse projeto hoje. E surgiu a ideia, eu criei o projeto na Trilha dos Livros. Eu fui atrás de amigos, comerciantes, empresários, que doaram as estantes, e eu tenho 29 pontos, né, de empréstimo de livros na cidade. Em posto de saúde, em casa, na farmácia, em restaurantes. E qual é a ideia? Né? Você passa, vê a estante e deixa o livro. A pessoa passa, vê o livro, pega o livro e leva para sua casa. E eu gostaria muito de ampliar esse projeto. Eu penso em colocá-lo nas empresas. Sabe aquele lugarzinho onde a pessoa bate o cartão de ponto? E eu fico imaginando uma estante em cada empresa de Cotia. É que eu não tenho braços e pernas para tanto. Eu recebo muito livro, eu mesma saio distribuindo esses livros pela cidade. E o projeto, ele atende as pessoas que não têm acesso ao livro, né? Que podem passar e retirar o livro ali, e as pessoas que precisam descartar esses livros também. Esse projeto está na Padaria do 39, está no Depósito do Nascimento. Bem, são muitos pontos. Se você entrar no site, digitando no Google, na Trilha dos Livros, você vai ser levado até o site, e lá tem todos os pontos de coleta. E esse ano, com a tragédia lá do Rio Grande do Sul, eu vi um chamamento, né, de um autor, de um escritor de São Leopoldo, e eu falei, puxa, a gente poderia estar ajudando. Então, através do projeto Na Trilha dos Livros, eu comecei um movimento para arrecadar livros para mandar para o Rio Grande do Sul. Inclusive, esses livros foram entregues ontem. Eu consegui 808 exemplares. Eu tinha um objetivo de 1.000 exemplares, mas o meu recesso está acabando, né? Eu estou de recesso na escola por 2 semanas, e eu precisava dar um jeito de mandar esse material para eles. Foi entregue na Praça da República, num ponto de coleta. Esses livros vão para a cidade de São Leopoldo. Então, quero deixar meu agradecimento a todos que enviaram livros para mim. Se quiserem continuar mandando livro, eu vou dar um jeito de fazer chegar até o Rio Grande do Sul. No chamamento, eles colocaram que só em São Leopoldo perderam mais de 80.000 exemplares nas escolas. E, inclusive, teve pessoas que falaram assim, mas Irene, eles estão precisando de alimento, de móveis, de roupa, e você pedindo livro, eles também precisam de livro lá, né? Então, foi uma coisa que me deixou muito feliz, né, poder ajudar um pouquinho. Parabéns, uma honra. Obrigada. Ilustríssima, estamos chegando a mais um finalzinho. Sim. Antes de eu passar as considerações finais, eu quero mandar aqui, ó, a Daniela Prestes, amo esse projeto, comecei a ler com o seu incentivo, e ela fala bem aqui umas palavras legais. Você merece, irmã, estamos contigo, meu voto sempre será seu, obrigado por ser nosso exemplo, te amo. Muito obrigada. Não posso me emocionar e chorar aqui, né? Redes sociais. Mas
Vamos conhecer o trabalho da professora Irene Prestes através, eu enchi o olho de lágrimas, das suas redes sociais. Vamos passar as redes sociais? Instagram, Facebook, TikTok entrou agora, né? Que Sim. A Roberta colocou, né, no TikTok, eu estou, né? como @professora Irene Prestes, professora.Irene Prestes no Instagram. Professora Irene Prestes é a minha página no Facebook, ou só Irene Prestes no meu Facebook particular, né, o pessoal. E professora Irene Prestes também no TikTok. Aí, ó, tá no TikTok também. Eu estou montando o site, né, porque para poder impulsionar a campanha, nós somos orientados a ter um site da candidata. Então, o site também, professora Irene Prestes. Eu não lembro qual é a extensão, se é WordPress. professorireneprestes.com.br. Parabéns. Okay. Antes de eu te passar as considerações finais, uma honra, mais uma vez, receber a ilustríssima professora que tanto educou. E hoje, nessa projeção, quero te dar os parabéns. Mulher de fibra, mulher forte, continue nessa luta. O time está feito aqui, ó. Eu já vi o seu time, é um time grande, um time de gente do bem, que ninguém entrou falando mal. Isso é muito importante. Isso, para mim, é muito satisfatório, estar à frente do programa Fecha a Conta e receber uma autoridade, né? Uma excelência, uma professora tão querida na minha live. Muito obrigado pela sua presença aqui no Fecha a Conta. Obrigada, Kinshi. Suas considerações finais, meu amor. Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por todas as oportunidades que eu tive na minha vida. Quero agradecer a minha família e aos meus amigos por todo o apoio. A todos que estão aí assistindo, acompanhando a nossa entrevista. Quero agradecer a você a oportunidade que está dando não só para mim, mas para tantos outros pré-candidatos, né, que possam vir aqui apresentar suas ideias. E eu quero agradecer a ela por ter me chamado para o time dela. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é da ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet. Ela fala: uma mulher na política muda a mulher. Várias mulheres na política mudam a política. Eu acho que a gente está caminhando para esse ponto. Vamos mudar a política de nossa cidade, né? Um abraço, Ângela. Eu acredito que você vai fazer a diferença. Você está preparada. Você tem história, ou melhor, você construiu a sua história em Cotia. E eu estou muito feliz em poder estar aqui, né, hoje, trazendo as minhas ideias, as minhas propostas. E eu tenho certeza que eu terei um apoio muito grande, tanto da população, né, como da minha família, para poder atingir meus objetivos. Me sigam nas redes sociais. Beijo para a família. Né? Um beijo para todos que estão aí assistindo. Um beijo especial para minha mãe, que ela vai assistir amanhã, que ela dorme com as galinhas, como a gente costuma falar. Um beijo, gente. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, muito obrigada, Kinshi, por permitir que eu esteja aqui hoje. A TV Granja Viana está de portas abertas para sempre que a senhora quiser voltar aqui, trazer essa hora boa, está de portas abertas. É uma honra para a TV Granja Viana e o programa Fecha a Conta receber uma pré-candidata à altura da cidade. Parabéns. E você, né, que almeja um cargo como vereador, prefeito, deputado, né, na cidade, ou no Brasil, ou no mundo, você precisa ter dinâmica, ética, determinação, tem que ter projeto, tem que gostar de gente, mas antes você tem que passar aqui, pelo Fecha a Conta. Eu não vou falar até a semana que vem, porque semana que vem nós vamos continuar com os 2 segmentos. Agora a agenda ficou pesada. Graças a Deus, né, o projeto Fecha a Conta está crescendo. Então nós teremos uma programação também às segundas-feiras. Quero mandar um beijo para vocês. Muito obrigado a todos que participaram. Você que ficou 1 minuto, 30 segundos ou a live inteira para curtir as propostas, conhecer essa pré-candidata que vem exponencialmente aqui, né, no programa Fecha a Conta, mostrando o seu trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e nós vamos ter pessoas à altura como ela para representar a gente na Câmara dos Vereadores da nossa cidade. Super beijo para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. AUP. Tchau, tchau.